Olá, começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Olá, sou José Carlos Portela Júnior, professor e advogado criminalista. Olá, eu sou Isabela Traub, advogada, fundadora do Instituto de Políticas Públicas Migratórias e doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná. Hoje viemos aqui com os convidados, o professor Portela, a professora Isabela Traub, para falarmos sobre a crimigração. Então confira mais esse episódio do Conversa Criminal podcast. A respeito do conceito de crimigração, o que os convidados poderiam expor para os nossos ouvintes que ainda não tiveram contato com esse tema? Bom, me parece que quando se fala sobre crimigração, nós estamos falando num primeiro momento de uma postura estatal, né, que está utilizando a lei penal em convergência com a lei de imigração. Então, é o diálogo ali entre a política criminal e a política migratória, com o fim de trazer uma criminalização para as migrações, né? Com punições para aquela pessoa que está migrando, né? Em um diálogo que conversa, né, com aquele paradoxo da hospitalidade e da hostilidade, né? Da inclusão, da exclusão, né? E trazendo muito a ideia da securitização das fronteiras, mas também da ideia de que aquele que vem de fora, que não pertence àquele território, né, daquele país, ele é considerado como uma pessoa que coloca em risco toda a segurança nacional. Então, por isso, a ideia de securitização quando se trata sobre a crimigração, né? É basicamente uma forma de tentar classificar sujeitos, né, e promover um sistema de segregação, de exclusão, discriminação e xenofobia também. Então, esse processo, né, que a gente pode também denominar de um processo criminalizador das populações migrantes, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo migrantes, está relacionado com essa imposição, né, de um controle social a partir de normas muito porosas, né, aliás, que visam a impedir a imigração ou a impor certos requisitos muito restritivos, né, para a imigração dita legalizada, e sempre usando, portanto, da administrativização do direito, né, administrativizando a sanção de modo a criminalizar esses indivíduos, né, que muitas vezes procuram melhores condições de vida em outros países, e de uma maneira mais expedita, porque aí você não precisa de todo aquele trâmite do processo penal, por exemplo, que é mais moroso, né, por conta das garantias geralmente previstas, né, no ordenamento jurídico dos países do centro do capitalismo. Você prescinde, né, desse processo penal mais moroso e aplica essas sanções de uma maneira mais expedita, com o intuito de criminalizar essas pessoas e impor sanções que podem, com certeza, na maioria das vezes, né, levar à expulsão dessa pessoa e prisões também, né, porque a gente depois pode falar sobre casos como os Estados Unidos, em que existem esses centros de detenção de imigrantes que não cometeram nenhum ato criminoso, a não ser o ato de migrar. Então, basicamente, eu acho que esse é um resumo para a gente começar o debate. Bem, como o professor Portela citou situações relacionadas a, vamos dizer assim, que vemos, né, na imprensa o tratamento que imigrantes recebem, né, nos Estados Unidos, né, os imigrantes tidos como ilegais, é um tratamento são tratados como se fossem criminosos, né, a forma como eles são presos cautelarmente, né, para uma deportação, enfim. E na Europa também vimos, né, acabamos acompanhando, né, na imprensa também muitos
problemas sociais relacionados aos imigrantes, principalmente a população ali do norte da África, na Europa. Então, eu gostaria também de perguntar aqui para os colegas, né, se poderiam citar para nós, né, para os nossos ouvintes, situações, casos concretos, situações, assim, a partir dos seus estudos, que eles chamaram a atenção a respeito desse tratamento que os Estados Unidos ou os países europeus acabam dando a essas pessoas. Bom, me parece que quando nós falamos sobre esses casos, nós não estamos falando só sobre Estados Unidos e Europa, né? Mas talvez uma correlação muito maior com o norte global, né? Porque os principais casos que acabam trazendo a crimigração num aspecto mais me parece que no norte global tem uma adoção de políticas mais anti-imigratórias, né? Principalmente quando a gente pega os casos relacionados aos Estados Unidos, aos países europeus, principalmente aqueles que têm uma correlação muito mais próxima com o recebimento de pessoas oriundas dos países africanos e que, de certa forma, acabam tendo uma fronteira mais próxima, né? E também da Austrália, né, que tem uma política anti-migratória que acaba não sendo tão visibilizada, né, mas que existe toda uma estratégia para que as pessoas não consigam acessar o território australiano para solicitar refúgio ou qualquer outra forma de imigração humanitária, né? Então, os Estados Unidos, ele acaba sendo muito visado, principalmente nos últimos anos. Isso tem se questionado e trazido, sendo levado, né, para as mídias, principalmente durante o governo Trump, né, em que houve a separação de crianças e seus pais, né, e a deportação dessas pessoas também, a construção de um muro, né, fazendo a divisa entre Estados Unidos e México, né, e a gente percebe que essa política que foi adotada naquele período, ela não mudou em nada com relação ao que se tem hoje, né, tanto que é recente a notícia de que já tiveram algumas mortes relacionadas às bolas que foram instaladas na fronteira do Texas com o México. Teve uma manifestação do presidente relacionado a isso, trazendo até num sentido de punição do estado do Texas com relação a essa medida, né, de colocar as boias, né, na fronteira, mas ao mesmo tempo que se tem, né, essa adoção de uma medida por parte do presidente, também não se tem nada muito efetivo e mudança com relação à recepção de quem pode entrar dentro daquele país ou não, né? Diversos são os casos que nós acompanhamos de pessoas brasileiras que, junto com com seu cônjuge, pessoa migrante, muitos de origem haitiana, que tentaram ingressar nos Estados Unidos nos últimos anos e acabaram sendo deportados para o Haiti, né? E não para o Brasil, onde eles têm um filho brasileiro. Então, tem diversas questões relacionadas a isso também, né? E acho que quando a gente fala sobre o continente europeu, tem muito traço também daquilo que a gente vê aqui no Brasil, nas últimas políticas que foram adotadas também, com relação ao racismo, né? É um traço muito forte de vamos acolher uma determinada população, né? Porque nós nos assemelhamos a ela, entre aspas, né? Mas aquela que a gente realmente está vendo no dia a dia, que precisa de acolhimento, a gente simplesmente fecha as fronteiras, né? E que isso é o caso relacionado aos ucranianos e que não tem o mesmo acolhimento com relação a todas as pessoas oriundas dos países africanos, né? E dos países também do Oriente Médio, né? Ainda se tem aquela cena de pessoas que vêm da Síria, que passam pela Turquia e de lá eles pegam um bote inflável com destino à Grécia para tentar ingressar no território europeu, né? Essa cena chocou o mundo em meados ali de 2010, 2012 e ela continua acontecendo até hoje, né?
Não teve uma mudança significativa com relação a isso, né? E da mesma forma, você tem a notícia recente do Reino Unido, né? Colocando as pessoas dentro de navios porque não querem receber mais pessoas solicitantes de refúgio no seu país. E eles não sabem o que fazer para não receber mais essas pessoas, né? Então, eles adotaram essa medida, né? Um tanto quanto perversa, né? Já que a pessoa acaba não tendo comunicação e contato com absolutamente nada. É uma prisão, né? Esse período de espera para concessão do asilo e que talvez não tenha nenhum retorno em algum momento, né? Como a Isabela comentou, né? Esses eventos tão trágicos, né? Que levam à morte, né? Assim, banalizada de pessoas que tentam ingressar na Europa buscando uma vida melhor, né? Fica o registro de que hoje mesmo, de ontem para hoje, morreram 40 pessoas afogadas no Mediterrâneo, tentando chegar até a Itália, saindo da África, da costa da África para chegar à Itália. Morreram afogadas, não tiveram nenhum tipo de assistência, né? Aliás, isso me lembra um filme que eu assisti faz um tempo atrás, que, salvo engano, até parece que ganhou o Oscar de melhor filme, melhor documentário, que é Fogo no Mar, do Gianfranco Rossi, que ele trata justamente dessa situação desses imigrantes fugindo de guerras, pobreza, enfim, e que tentam chegar até a ilha de Lampedusa, na Itália, no Mediterrâneo, e a forma como as autoridades italianas lidam com a chegada dessas pessoas tão perigosas para a segurança, né, da Europa, né? Eu estou sendo irônico, claro, mas é de uma maneira extremamente brutal. Enfim, é uma política fascista, anti-imigração, de deixar as pessoas morrerem mesmo. Essa é a ideia, né? Higienização da Europa, a partir de uma perspectiva racial, um recorte racista, que é o que acontece nos Estados Unidos, na fronteira dos Estados Unidos também, né? A gente viu aí o governador do Texas falando que tem que deixar as pessoas morrerem afogadas mesmo, que estão tentando cruzar a fronteira a nado. E isso acontece em Israel também, né? Com a Palestina, porque tem que lembrar que também ali tem um fluxo migratório diário muito intenso de palestinos que trabalham em Israel, ou que estão nos seus territórios e são ocupados por forças israelenses e que acabam sofrendo esse controle migratório dentro do seu próprio território, e de uma maneira extremamente militarizada e assassina. Então, isso, claro, isso tudo está dentro de uma questão mais complexa, que é a forma como o capitalismo regula essa força de trabalho disponível, porque quando ela é necessária, as portas se abrem, né? Quando ela é necessária para aquele mercado, por exemplo, cito o exemplo dos turcos na Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, precisava de uma força de trabalho barata, sem qualificação, para fazer o trabalho braçal, e aí, nos anos 60, se abriram as portas para os turcos, para eles trabalharem lá, e acabaram muitos ganhando cidadania alemã e ficaram lá e constituíram família, né? E assim a gente vê nos Estados Unidos com populações mexicanas e outras populações latinas, e por aí vai. Na França também, né? Com populações oriundas das ex-colônias. Mas quando não se necessita mais dessa força de trabalho, começam a se arrochar esses critérios de imigração, né, colocando uma série de barreiras e até usando da força, né, sem qualquer tipo de, vamos dizer, qualquer tipo de discurso demagógico, assim, brutalidade e pronto, né, não precisa nem justificar, assim, com algum tipo de discurso, assim, que possa convencer melhor as massas. Não, hoje sobretudo depois da organização, né, dessa recente reorganização, vamos dizer, da extrema-direita, na Europa, nos Estados Unidos, em Israel, agora se fala claramente em que morram os imigrantes. Então, assim, isso tudo está dentro desse processo de, ora, se abrem as portas por necessidade do capital, ora se fecham as portas porque o capital não precisa dessas pessoas. Lembrando que a tragédia dessas pessoas nos seus locais de origem se dá por conta
do próprio capitalismo, da própria forma como se dá a divisão internacional do trabalho, a forma como opera o imperialismo na África, na Ásia, na América Latina, no Caribe, criando, né, toda essa massa de pessoas desvalidas, pobres, esfomeadas, sem trabalho, ou em guerras também, né, provocando guerras, e que acabam no desespero tentando fugir, procurando um pouco de uma vida um pouco mais digna nesses lugares. Muitos acabam, inclusive, conseguindo entrar até e sofrem violências múltiplas nesses países, como Estados Unidos, Europa, né? E aí eu quero só, para citar 2 casos que foram amplamente divulgados na mídia, de 2 mulheres trans, uma hondurenha, né? Que ela estava fugindo da pobreza de Honduras, perseguição também em razão do gênero, e ela foi para os Estados Unidos. Conseguiu entrar, mas as autoridades acabaram pegando ela e ela foi presa nesses centros de migração, que são prisões, são campos de concentração, e ela ficou doente, ela era HIV positivo e não recebeu o tratamento médico adequado e acabou falecendo dentro desse campo de concentração, que eles chamam de ICE, uma coisa assim, né, que é Immigration, Custom, alguma coisa assim, agora eu não lembro como é que é a sigla. E teve uma outra também, mulher trans, também vinda da América Latina, que acabou conseguindo entrar nos Estados Unidos, foi presa, foi levada para um lugar desse, e acabou morrendo porque a temperatura estava extremamente baixa e eles não deram nenhum tipo de roupa para ela, cobertor, e ela acabou morrendo de frio dentro de um centro de detenção nos Estados Unidos. Então isso tudo mostra qual é a natureza dessa política que visa criminalizar os imigrantes, né? Claro, não são os imigrantes ricos, não é o Gugu Liberato que vai lá e compra uma casa em Miami e imigra, né? Não é a Célia Cruz, cantora cubana rica, que vai para lá e aí constrói um império nos Estados Unidos. Nós estamos falando de pessoas pobres, né, que só têm a força de trabalho para vender e tentam vender essa força de trabalho no centro do capitalismo e acabam, muitas vezes, morrendo nessa tentativa. O professor Portela citou, né, essa política fascista, né, desses governos europeus e assim, eu posso até para o ouvinte falar que não tem exagero algum, não há nenhuma hipérbole nessa afirmação do professor Portela, porque vemos a ascensão da extrema-direita na Europa, né, a Marine Le Pen, mais uma vez, quase sendo eleita na França, na Itália, mais uma vez temos uma coalizão de extrema-direita e como o professor Portela citou, né, sempre com esse discurso anti-migratório, né, de um ódio, uma violência dirigida a essas populações que buscam, né, mudar, né, de sua terra natal para, enfim, conseguir uma condição melhor de vida e de trabalho. Então, pegando um paralelo, né, até o convite que eu faço para você ouvinte, pega um paralelo do discurso dessa política atual da Europa de extrema-direita e fazendo um paralelo com a extrema-direita dos anos 20, 30, ali facilmente encaixa-se como uma luva, né, no discurso fascista. Então, a fala do professor Portela não tem qualquer tipo de exagero, e mesmo em relação à afirmação de que esses campos de detenção, né, esses estabelecimentos de detenção dos Estados Unidos, são de fato campos de concentração. Lembro a época do governo Trump, por exemplo, que como circulou na imprensa imagens de crianças migrantes, né, literalmente enjauladas, né? Então é uma situação assim que é um absurdo, né, do aspecto da dignidade humana e não há outro termo que se falasse senão também campo de concentração. Esse ponto, ele é muito importante, né, quando nós falamos sobre migração, porque basicamente a gente está falando sobre necropolítica, né? Então, as vidas que são passíveis de viver e aquelas que a gente tem que deixar morrer, né, numa concepção de Estado, né? E o migrante, ele sempre está numa condição de provisoriedade, porque
ele sempre está esperando por algo, e tudo que ele recebe é relacionado ao trabalho, como o Portela mencionou, né? Nunca se tem a possibilidade de uma permanência, efetivamente falando, né? Em todos os aspectos do que isso se refere. E aí, nesse sentido, o que nós temos hoje nos Estados Unidos, que são os centros de detenção, mas também espalhados pelo mundo, que são conhecidos como os campos de refugiados, nada mais são do que uma correlação com campos de concentração, né? Existem diversos campos pelo mundo em que basicamente as pessoas nascem ali, elas passam a vida inteira naquele espaço e provavelmente elas não vão ter a condição de sair dali em nenhum momento, né? Justamente porque existe uma condição existente de que sair daquele espaço não seria seguro para o país que acolhe aquele campo. Em muitos países, inclusive da América Latina, e o Brasil se inclui nisso, tem os centros de acolhida. É o que nós temos em Roraima, por exemplo, né, que faz o acolhimento de pessoas migrantes. Mas até que ponto aquilo é realmente um centro de acolhida para pessoas? Qual é esse limite que se tem do acolhimento como um todo? O acolhimento, me parece que nos últimos tempos, quando a gente traz isso para o Brasil e para alguns outros países latino-americanos, é basicamente a entrega da carteira de trabalho. O acolhimento que realmente todas as pessoas vulneráveis precisam, que está relacionado à moradia, à empregabilidade, à saúde, educação e assim por diante, isso fica num segundo plano, isso acaba sendo subsidiário. Então, dentro, claro que dos centros de detenção e dos campos, efetivamente, de refugiados que se tem pela Europa e no norte africano, principalmente, são espaços em que as pessoas não têm a mínima condição de sair dali, que elas têm a vida delas privadas, em que elas sofrem diversas violações dentro daquele espaço e que acabam não tendo o direito à vida, de fato, garantido, né? Então, é como se fossem corpos que são tidos como abjetos, são corpos precários e que estão sendo controlados de alguma forma, já que eles não têm a possibilidade de escolha pelo aquilo que eles realmente querem estar fazendo e toda a construção do espaço, né? Então, não se tem como ir para além dessa provisoriedade que se tem com relação à migração no geral. E aí as políticas migratórias, elas acabam se tornando cada vez mais cruéis, fascistas, discriminatórias, xenofóbicas. E se a gente analisar também numa perspectiva europeia, muito que se tem também é a população migrante utilizada como arma de guerra, e não única e exclusivamente, né, num conflito de vou deixar esse grupo migrante passar, mesmo a minha fronteira sendo fechada, porque essas pessoas precisam de acolhimento, mas permitindo com que elas fiquem à margem da fronteira desses países europeus, para que eles sejam bombardeados e não a população do seu país. Então, também tem essa utilização, né? Porque sempre que a gente fala de migração, a gente está falando de um aspecto político que está envolvido, né? É algo intrínseco. Então, esse movimento acaba se mostrando muito, principalmente nos países europeus. Eu acho que também a gente tem que destacar, né, a questão da Austrália, né, como a Isabela colocou no começo da fala dela, porque a gente fala bastante da Europa e Estados Unidos, e a Austrália também aplica essa política draconiana anti-imigração. E é curioso, né, pensar que países como Estados Unidos e Austrália foram forjados por imigrantes, né? E hoje são totalmente, enfim, anti-imigração, quando convém, obviamente, como eu disse antes, mas a Austrália tem essa política de interceptar pessoas que chegam de barco, né? E pega essas pessoas, leva para também prisões que ficam em outras ilhas para não deixar as pessoas chegarem no território da Austrália. Então leva para outras ilhas ali próximas, inclusive que são outros países, né? Kiribati, leva para lá e deixa essas pessoas presas por meses sem ter direito a contato com família, sem ter direito a um advogado, sem saber, a pessoa fica sem saber o que vai acontecer com ela, né? Muitos já relataram violências físicas, torturas,
E isso tudo foi levado, inclusive, para o gabinete do procurador junto ao Tribunal Penal Internacional, como uma denúncia que foi feita por alguns professores que se reuniram, compilaram essas informações, relatos através de ONGs de direitos humanos, enfim, de várias violências que essas pessoas sofreram, inclusive violência sexual, tem relatos de violência sexual, de fome, tortura, enfim, privação de direitos, né, de modo geral. E foi enviada essa denúncia, né, para o gabinete do procurador. O gabinete do procurador arquivou. Não vemos crimes contra a humanidade na política anti-migração da Austrália. Porque a Austrália, claro, né, que é um país também central no capitalismo. Então, para mostrar como a seletividade, né, ela opera em vários níveis, a ponto de, enfim, servir a uma função de controle social na modalidade de omissão, né? Eu me omito porque eu quero que essa política de controle social ela permaneça. E uma outra questão que eu acho importante dizer também que, curiosamente, a Europa é tão zelosa das suas fronteiras, né? Proibindo a entrada de imigrantes da África, da Ásia, do Oriente Médio e tal. Quando convém, porque se a gente for observar as pessoas que estão por trás de tráfico de pessoas, levando pessoas para dentro da Europa, muitas dessas pessoas operam numa grande rede criminosa dentro da Europa e são europeias. E essas pessoas agem impunemente dentro da Europa, fazendo todo esse tipo de negociata com a vida das pessoas, porque enchem, né, os barcos com pessoas, crianças, enfim, esses barcos precários. Essas pessoas pagam para esses coiotes, né, a gente pode chamar de coiotes, transportarem essas pessoas para a Europa. Essas pessoas que atuam ali no barco, elas não atuam sozinhas. Parece, aquele cara pegou as pessoas, jogou dentro do barco e foi tentar levar para a Europa. Não, tem uma rede criminosa que está dentro da Europa operando, né? Tem até casos que já foram revelados na Holanda, de holandeses que participam dessas redes, de maneira tranquila, né? Então, para você ver como essa política antimigratória, ela tem vários vieses, né? Ora, eu restringo mais a entrada, numa outra ponta eu deixo o negócio correr solto, porque me interessa, porque gera dinheiro, porque, inclusive, a OIT já disse, né, em vários dossiês que um dos negócios que geram muito dinheiro no mundo é o tráfico de pessoas, né? Então, não vamos ser ingênuos que isso não interessa ao capitalismo em vários níveis, né? Esse dinheiro corre na economia formal, esse dinheiro vai para banco, financia outras atividades econômicas, e dinheiro está na mão de grandes conglomerados econômicos que se valem também do trabalho escravo, né? Para baratear a força de trabalho e assim aumentar seus lucros. Então, isso tudo mostra uma grande hipocrisia nesse discurso anti-imigração, porque, na verdade, é isso, né? É isso que a gente falou. Ele esconde ou talvez não esconda tanto mais, como eu falei antes, a intenção que é essa, de gerar um maior controle sobre os corpos, né, racializados da periferia do capital, né? Então, e descartando-os quando lhes for conveniente, como aconteceu com essas 41 pessoas que acabaram morrendo afogadas hoje no Mediterrâneo. Acho que é importante todos esses aspectos que são colocados, né? Porque quando a gente fala sobre os deslocamentos migratórios, né, as pessoas elas sempre vão ter que se submeter por conta da condição que elas estão. Não vou dizer sempre, mas na maioria dos casos, a um coiote, a um passador, sempre vão estar nessa condição, né, de insegurança, e simplesmente elas acabam tendo que confiar naquele outro, né, e que está sempre relacionado numa cadeia muito maior, né. Tanto que existem diversos escândalos dentro dos próprios campos de refugiados e dos centros de detenção com relação a isso, né, dos agentes que, em tese, deveriam estar garantindo a segurança e proteção dessas pessoas, mas que também estão articulando de uma outra forma, né? Facilitando também o tráfico de pessoas e outras violências que podem vir a acontecer. Então, essa acaba sendo uma das realidades, né, existentes, e que cada vez mais elas têm sido colocadas
né, a público, mas ao mesmo tempo não tem também uma iniciativa efetiva de combate a toda essa cadeia, porque não faz da forma como o professor Portela colocou. O Estado também está envolvido, de certa forma, nisso tudo, né? Então, o que seria mais ou menos lucrativo, né? É sempre essa questão que permeia. Podemos fazer um paralelo da crimigração com o direito penal do inimigo em relação a essa população migrante? Eu acredito que sim, né? Aliás, porque quando iniciei a minha exposição, eu disse que a criminalização da pessoa imigrante, independentemente do que ela faça, né? Ela não realiza nenhum ato que possa ser considerado perigoso, né? É o simples fato dela existir que é criminalizada, né? Por ela ser uma pessoa, porque assim, aquela ideia de que somos seres humanos, né? Ocupamos esse mesmo espaço aqui, que é o planeta Terra, e as fronteiras são artificiais, são criações jurídicas, né? Enfim, políticas. Então, o ato de eu atravessar uma fronteira pode ser considerado como um ato perigoso, passível de punição. Então, eu sou punido pelo que eu sou, né? Enquanto eu sou um imigrante, eu represento um perigo, né? A ideia de periculosidade social, que é bem típica do direito fascista, né? Que podemos usar como referência para a construção da categoria que nós chamamos de direito penal do inimigo, né? Então, se eu não... Aliás, do que eu me defendo, né? Quando eu sou criminalizado por cruzar uma fronteira, né? Qual é o ato de violência que eu realizei aí? Aí, o que muitos políticos fazem para justificar, né, essa criminalização? Isso era muito da fala do Trump, por exemplo, mas não é dele só, da Marine Le Pen, de outros, daquele Orbán lá da Hungria. Você vê que isso também era um discurso da Europa no século... na metade do século XX, né, com a emergência dos regimes fascistas. Mas pode vir a cometer crimes, daí diz, né, porque os latinos são mais violentos, porque os negros, né, aqui se referindo aos africanos, são mais predispostos a cometer certos tipos de crimes violentos, enfim, né, os islâmicos são terroristas, vão vir para cá e vão cometer atos de terrorismo. Então você cria esse medo, né? Incute esse medo nas massas para justificar essa criminalização, pelo simples fato da pessoa cruzar uma fronteira, né? Então eu plenamente estou de acordo que isso configura, sim, o direito penal do inimigo. E se a gente for olhar as legislações, por exemplo, da Alemanha nazista, nós vamos ver que são muito semelhantes às legislações atuais em termos de criminalização da imigração, né? Então, inclusive os discursos também são semelhantes, no sentido até de rebaixar esses grupos raciais, étnicos a uma posição subalterna, uma posição inferior, para justificar todo tipo de violência, inclusive a escravização. Então, isso tudo está dentro de um cenário que a gente já conhece, infelizmente, né, que se repete como tragédia. Pois, que na fala, né, dos professores, né, me ocorreu a questão do direito penal do inimigo, justamente por vermos, né, como o professor Portela citou, uma situação ali que a pessoa está sendo encarcerada, mas, assim, qual o fato, né, qual o bem jurídico que houve ali uma violação Então, assim, pela minha leitura, está muito mais, né, como os professores bem expuseram, muito mais relacionado ali, vamos dizer assim, entre aspas, né, um direito penal do autor e não do fato, né? Claro que ali tem uma questão de política migratória, não é assumidamente um direito penal, né? Mas a gente sabe que na prática os efeitos são penais, porque a pessoa ali é encarcerada, né? E a outra questão também de direitos e garantias, né, fundamentais, né, um devido processo, por exemplo, os professores citaram essa questão desses migrantes encarcerados que ficam ali
semanas ou meses sem contato com um advogado, com a família, sem condições mínimas de dignidade ali no estabelecimento que ela, vamos chamar assim, no campo de concentração, né, como o professor bem colocou, né, porque isso que ocorre na prática, né, ficam ali semanas, meses, ali tendo um tratamento totalmente indigno, sofrendo ali uma série de violências, né, então, eu já coloquei essa pergunta do direito penal do inimigo porque me soou muito semelhante a essa questão de ter ali um direito penal do cidadão, vamos chamar assim, que é do cidadão pátrio ali, né? E um direito penal do inimigo, que é aquele imigrante, o inimigo que está invadindo ali o nosso território e que não merece um tratamento jurídico condizente com o ordenamento. Isso me remeteu muito a uma portaria que está vigente ainda aqui no Brasil, que é a Portaria 770 de 2019, e que veio substituindo uma portaria que ficou conhecida como a Portaria 666, né, que na época tinha sido editada pelo ministro da Justiça Sérgio Moro, né, e que determinava o impedimento do ingresso no território, repatriação, deportação sumária de pessoa considerada perigosa, né, por conta de uma mera suspeita de envolvimento em algum crime, né, respeitando totalmente, então, a ideia de presunção de inocência devido ao processo legal, absolutamente qualquer aspecto, né. E a gente ainda tem essa portaria que é totalmente pautada em critérios subjetivos para definição do que seria essa pessoa perigosa para ingresso em território nacional, ainda vigente, né. Então, não vem dentro do condão do que seria a política criminal, né, e do direito penal como um todo, mas essa correlação entre a política criminal e a política migratória, ela existe e continua trazendo seus efeitos, né, porque não é aplicada a todas as pessoas, né, são determinados grupos que acabam fazendo com que se tenha atenção para essa normativa, né, e acho que esse é o mesmo caso que se relaciona também com a portaria que está vigente ainda, da época da pandemia, que está relacionada às medidas excepcionais e temporárias para ingresso no país, né? Basicamente, no período pandêmico, foram mais ou menos 40 portarias que foram editadas com relação ao ingresso de pessoas no Brasil, né? E, atualmente, a portaria 678 de 2022, ela está vigente, e ela traz que o descumprimento dessa portaria implica em responsabilização civil, administrativa e penal, repatriação ou deportação imediata, o que é algo que não está pautado na lei de imigração e nos seus critérios, né? Não existe essa possibilidade, pelo contrário, né? É tudo pautado dentro do devido processo legal. E o que mais chama atenção dentro desse rol, né, de punições do descumprimento dessa portaria é a inabilitação do pedido de refúgio. Então, a pessoa não pode solicitar refúgio hoje no Brasil, né, de acordo com essa portaria, se, por exemplo, ela não tiver tomado a vacina da Covid-19, porque esse é um dos principais aspectos, né? Então, essa foi uma questão que se teve muito durante a pandemia, e acho que teve um caso bem emblemático, né? Porque enquanto todas essas portarias estavam vigentes, pessoas continuaram ingressando no território nacional, né? As fronteiras terrestres estavam fechadas, principalmente Brasil e Venezuela, né? Apesar de existir um acordo internacional entre Brasil e Venezuela falando sobre questões sanitárias e a não possibilidade de fechamento de fronteira entre esses dois países, né? Mas a gente manteve a fronteira aérea aberta. Então, a gente dizia muito durante o período pandêmico quem nós gostaríamos de receber e quem nós não gostaríamos de receber, né? Mesmo sabendo que, no final de 2019, o Brasil tinha reconhecido a população venezuelana como numa situação de grave e generalizada violação de direitos humanos e que era passível de concessão de refúgio, né? E aí, quando começa a pandemia, essa é a primeira fronteira a ser 100% fechada, né? Ao mesmo tempo, durante o período de 2020, nos dados levantados pela Polícia Federal,
foram quase 30 mil pessoas venezuelanas que ingressaram em território nacional e não puderam se regularizar por conta das portarias que foram existindo, né? Muitas pessoas, e tiveram diversos casos que chegaram ao conhecimento da Defensoria Pública da União, de pessoas migrantes que tentaram ingressar no território nacional e foram colocadas nos veículos da Polícia Federal e levadas até a fronteira. Foram deportadas, né? Sem que tivesse efetivamente um processo, né, para determinação dessa medida de retirada compulsória, né? Assim como prevê a lei de imigração. Mas teve um caso emblemático que aconteceu durante a pandemia, que foi um jogo do Brasil contra a Argentina, né? E o jogo acabou, foi encerrado, porque os agentes da Anvisa entraram no momento do jogo para dizer que tinham 4 jogadores argentinos que não tinham entrado no território nacional e se vacinado e cumprido o período de quarentena devido. E por isso eles deveriam ser deportados de acordo com a portaria, porque essa era a medida que se aplicava. Mas obviamente que essas pessoas não foram deportadas. A portaria não se aplicou a elas, né? Continua se aplicando a diversas pessoas venezuelanas, oriundas de países africanos, mas não se aplica quando nós falamos sobre pessoas que estavam passando um período na Europa, na pandemia, e que vieram para o Brasil por uma questão, no caso, relacionada ao futebol, né? Mas que também está relacionada a todas as outras pessoas que nós continuamos recebendo pelas nossas fronteiras que permaneceram abertas, né? Basicamente pessoas oriundas tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, né? Então, essas políticas que se mostram muito racistas, né? E que, de certa forma, não estão sendo explícitas, né? Mas elas acabam sendo, sim, uma forma, a partir daquilo que está sendo colocado aqui, de uma análise relacionada à pessoa, àquela determinada nacionalidade, e como vai se dar a aplicação da política migratória ou não. Então, se a gente for ver a história também, no caso do Brasil, né, no que toca à imigração, a gente vai ver também, né, discursos no mesmo sentido que acontece hoje na Europa e Estados Unidos, como a gente estava falando, de entender o imigrante como, quando convém, como um perigo, quando não convém, como uma força de trabalho que vai ser útil para o mercado, né? Então a gente tem ondas migratórias que foram, foram aceitas de bom grado, né? Pela burguesia, pela aristocracia brasileira, né? Então a gente tem as ondas migratórias de europeus que vieram para cá, século XIX, início do século XX, dos japoneses, dos árabes, né? E ao mesmo tempo que nós tivemos a criminalização de imigrantes que eram considerados perigosos por exemplo, por serem tidos como sujeitos sediciosos pela ideologia que defendiam, né, como os imigrantes anarquistas, né, inclusive eu vi leis no sentido de criminalizar essas pessoas e possibilitando a sua deportação, né, por interesse nacional, né, e aí podemos lembrar também do caso da Olga Benário, né, que foi deportada e em pleno regime do Getúlio Vargas e foi mesmo ciente de que a sua deportação levaria a sua morte, inevitável, porque a Olga Benário era judia e seria levado para um campo de concentração nazista, e foi o que aconteceu. O Brasil deportou, sob o beneplácito, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Então, isso também aconteceu durante a ditadura militar no Brasil, ditadura civil-militar. E hoje nós temos uma lei, né, que é mais avançada em termos de previsão de direitos, né, para os imigrantes, né, que é a Lei 13.445 de 2017. Isso não quer dizer que não haja questões restritivas da imigração, que não haja criminalização da imigração, como a Isabela colocou nessas questões das portarias, né, que muitas delas violam frontalmente a lei de 2017, né, que lá no artigo 3º da lei diz que a política migratória no Brasil não pode, em hipótese alguma, se pautar pela criminalização da imigração, não pode
se pautar na xenofobia, no racismo, em qualquer outras formas de discriminação, etc. Pautado pela acolhida humanitária. Enfim, tem uma série de princípios ali no artigo 3º da lei que devem reger a política migratória no Brasil, mas a gente sabe que uma lei não impede que se manipulem outros instrumentos jurídicos que possam fazer com que a classe trabalhadora migrante que venha, por exemplo, de países da periferia do capitalismo aqui na América Latina, como a Venezuela, seja criminalizada. Então, isso é uma questão que a gente tem que ficar atento, né? Porque nós tivemos aí recentemente um governo proto-fascista e podemos ter outro no futuro que possa atiçar, né, as hostes da extrema-direita contra os imigrantes, no sentido de dizer, olha, o problema social do Brasil é dos imigrantes, né? Então temos que caçá-los. Isso já aconteceu no Brasil, acontece ainda, né, em alguma medida, com essas portarias que a Isabela pontuou, e pode acontecer de uma maneira muito mais atroz, dependendo dos interesses do capital, dada a conjuntura. E acho, fazendo uma complementação, quando a gente fala da questão Venezuela, como isso foi utilizado no governo anterior como uma questão política, né? Justamente de trazer todo um contexto, de trazer todo um cenário relacionado à população venezuelana e que continua reverberando até hoje, né, com diversos mitos a respeito do que seria essa migração ou não seria, né? Então, quando eu trouxe, né, que a questão migratória ela está relacionada diretamente com questões políticas, dessa forma também, né, de quem a gente realmente quer receber, quem seria interessante receber para dar um respaldo no meu argumento, né, político, para conseguir mais pessoas, né, como adeptas de uma ideia que talvez não faça sentido, né, na sua aplicabilidade, né, e a gente acaba verificando que, enfim, hoje essa temática ela não está tão em pauta, né, com relação à chegada dos venezuelanos no Brasil, por N questões, né, mas ela já também não tem tanto apelo político como se era utilizado no governo anterior, então também tem esse aspecto, né, e acho que seguindo nesse caminho também, da questão do trabalho, novamente, a acolhida dessas pessoas, ela se dá por meio da carteira de trabalho, né? Claro que existem outros mecanismos existentes relacionados a essa população em específico, né? Mas por conta da questão de trabalho, né? Uma das possibilidades de interiorização da população venezuelana no Brasil é por vaga sinalizada de emprego, né? Existem pesquisas que demonstram que o mercado brasileiro tem gostado de fazer a contratação de pessoas venezuelanas, né? E muito não por conta da qualificação que elas realmente possuem, né? Mas porque elas se submetem a fazer um trabalho que as pessoas brasileiras não se submetem mais a fazê-lo, né? E muitas vezes numa condição análoga à escravidão, em muitos casos tem repercutido relacionado a isso, né? E sempre mascarando algo que não deveria ser mascarado, né? Basicamente, se fala sobre a possibilidade de garantir emprego para as pessoas migrantes, mas na verdade não é exatamente isso que acaba acontecendo em boa parte dos casos, né? Que as propostas têm aparecido, né? Diferentemente de quando a gente fala da população ucraniana, né? Que foram criadas políticas específicas, inclusive no estado do Paraná, para acolhimento dessas pessoas, né? Que nem ficaram no Brasil, boa parte acabou retornando já para a Ucrânia ou para outros países europeus, né? Mas se teve uma política aberta, né, de acolhimento. E isso me faz lembrar muito em 2010, quando teve a acolhida da população haitiana, né? O Brasil, naquela época, estava num contexto muito bom economicamente falando, e boa parte
do motivo pelo qual essas pessoas foram acolhidas no Brasil não foi única e exclusivamente por razões humanitárias, né, como é a portaria para visto humanitário, mas porque necessitava de mão de obra. E num determinado momento, o contexto econômico brasileiro teve uma mudança, teve uma alteração, e já não era mais interessante fomentar a migração tanto dos países, tanto das pessoas oriundas do Haiti, quanto com relação a outras nacionalidades, né? Então, esse vínculo do trabalho, ele sempre está relacionado, né? Então, se hoje as empresas têm um olhar para a pessoa venezuelana, no sentido de que elas agregam para o meu negócio, não num aspecto de realmente trazer algo que possa agregar, né, por conta de conhecimento, mas por conta da facilidade de contratar, às vezes, uma pessoa numa condição irregular, né, sem garantias trabalhistas e assim por diante. Então, esse vínculo, ele sempre está relacionado também, né? Então, esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Quero mais uma vez agradecer a presença da professora Isabela Traub, do professor José Carlos Portela Júnior, aqui por terem compartilhado o seu conhecimento a respeito do tema crime e migração. Também deixo aqui o espaço aberto para os convidados, se quiserem fazer alguma indicação, alguma recomendação para os nossos ouvintes, por favor, fique à vontade. Bom, eu trago a indicação de 2 documentários que vão trazer muito a perspectiva dos campos de concentração, né, que são os campos de refugiados também, principalmente quando a gente fala sobre a Europa, que seria Êxodos, de onde eu vim não existe mais. Esse é um documentário de 2017. E também o documentário Human Flow, Não Existe Lar Se Não Há Para Onde Ir, também de 2017. Trago também indicação de 2 minisséries que se encontram nas plataformas de streaming, que é Immigration Nation, de 2020, que vai trazer uma perspectiva relacionada aos centros de detenção norte-americanos, e a minissérie Estado Zero, também de 2020, e que vai tratar sobre os centros de detenção australianos. Eu trago a indicação aqui do documentário que eu mencionei, que é Fogo no Mar, que é um documentário italiano do Gianfranco Rossi sobre a política anti-imigratória italiana, né? Muito interessante porque ele mostra bem como funciona essa lógica fascista, né, da política atual italiana em relação aos imigrantes oriundos, sobretudo da África. E também um filme mexicano que é A Jaula de Ouro, que é do Diego Quemada Dias, 2013, que é sobre trabalhadores da América Latina que tentam cruzar a fronteira para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor e daí enfrentam uma série de violências, criminalização, enfim. Então, acho bem interessante esse filme. E um artigo que é de pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e da UNB, que é um artigo intitulado Um Histórico da Política Migratória Brasileira a partir de seus marcos legais, de 1808 a 2019, porque vai mostrar nesse artigo justamente esse histórico das leis de imigração no Brasil desde o fim da escravidão, sempre mostrando os interesses que estão por trás da liberação ou da restrição da imigração a depender, né, das necessidades do sistema de produção capitalista. Essas indicações vão constar na descrição desse episódio. Gostaria também de agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Se você tem algum amigo, conhecido, parente que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando o conhecimento. Também te peço que me siga, em especial no Instagram, no perfil @augustorodrigues.criminal. Isso foi mais um Conversa Criminal Podcast. Obrigado, um grande abraço e até a próxima.